Salve, salve pessoal! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Pode Mudar, o podcast do CSULab, que hoje está um pouco diferente, né, gente? A gente está num cenário diferente com um convidado de peso. Na verdade, pessoal, nós invadimos o Pensa Bem, que é um programa que a gente super é fã, liderado pelo professor Stefano, que é o nosso convidado hoje. E quero reforçar que o professor Stefano é um dos convidados que vocês pediram lá na nossa caixinha de perguntas. Então vamos lá, você que acompanha o nosso podcast, né, no Spotify e também no Apple Podcast, vai ter a possibilidade de ver ele também hoje no YouTube, beleza? Bom, e o professor Stefano é um dos convidados que já foi mencionado várias vezes nos nossos episódios anteriores, né? Ele é uma grande referência para nós e hoje tê-lo aqui no Pode Mudar é uma grande honra, professor. Vou falar um pouquinho do currículo dele aqui agora para vocês, que é bem extenso. Ele é filósofo, mestre em engenharia de produção, com ênfase em psicologia das organizações e doutorando em educação. Hoje ele atua como presidente da Fundação de Ensino e Pesquisa do Sul de Minas, a FEPESMIG, e é reitor do Centro Universitário do Sul de Minas, o UNES Minas Gerais. E além disso, ele preside a rede Acinet, que busca tornar a educação mais internacionalizada. Isso mesmo, professor? É isso aí. Professor, apesar da gente estar invadindo o teu espaço aqui, eu queria te dar as boas-vindas no nosso programa. Obrigado. E para a gente começar, eu queria pedir para você se apresentar e contar um pouquinho da sua experiência profissional. Primeiro é um prazer, né? E uma surpresa vocês invadindo realmente esse espaço. Invadindo no bom sentido, né? Até porque nós pensamos sempre muito juntos. O que eu acho importante, e sempre achei muito importante, não é o que você faz, né? Nós precisamos fazer isso. Não. Eu sempre achei muito importante aquilo que você sente para fazer. Então, para mim, eu sempre digo que a intuição da gente, né, é uma inspiração da alma da gente. E eu sou uma pessoa muito intuitiva. Então, quando a gente começa a discutir algumas coisas e pensar algumas coisas, eu sempre acredito nisso. Que tem um lado da gente que inspira a gente, que aí eu chamo de alma, várias pessoas chamam de outras coisas, né? Eu chamo de alma. E a partir do momento que a gente tem intuição para fazer, a gente faz. A gente arregaça as mangas e faz. Acredito que a vida seja isso. Eu sou muito assim, sou muito intuitivo, sou uma pessoa que acredita muito em projetos, acredita muito em pessoas. E eu acho que a gente está aqui no mundo. Hannah Arendt é uma filósofa que eu gosto muito. E Hannah Arendt, ela fala o seguinte: a grande discussão filosófica não é sobre a morte. O que acontece depois da morte? Não. É no ato do nascimento. Grande discussão é o que nós vamos fazer com a vida, né, que nós temos que construí-la. Então eu penso mais ou menos assim, eu sou mais ou menos desse jeito. Professor, e o senhor é um líder muito inspirado, assim, né, que inspira muitas pessoas. E conhecendo um pouco a sua jornada, a gente pode imaginar que não foi fácil chegar até aqui. Fala pra gente um pouco assim, o que te motiva a fazer diferença nessa bandeira da educação que o senhor carrega e qual é a sua visão aí para o desenvolvimento da nossa região? Primeira coisa, um dia, eu digo isso com a boca muito cheia, um dia eu escolhi ser professor. E quando você escolhe ser professor, você tem uma certeza muito clara, né, que você pode ajudar a mudar o mundo. Porque educação é quando a gente leva ao outro aquilo, um tanto da experiência que você já teve, uma visão de mundo, uma questão de conhecimento, né? Então, a partir do momento que você escolhe um dia ser professor, você já carrega um pouco isso. E eu sou filho dessa terra, sou filho desse chão aqui, dessa região, zona aqui. E eu tive que sair daqui para estudar o que eu queria fazer, eu não tinha condição aqui. E quando eu retornei para cá, eu escutava muito uma discussão assim, mas isso aqui não dá certo, isso aqui não funciona. Por que só nas grandes capitais funcionam? Por que só em outros lugares funcionam? Então, para mim, essa pergunta sempre foi muito provocativa, sempre na minha vida, assim. Por que não? Por que não? De verdade. Por que não funciona? E eu acho que isso até hoje
ela me motiva muito, esse por que não, né? Então, uma das questões, olha bem, nós estamos numa das regiões que temos um clima excelente, temos cabeças excelentes, temos empresas extremamente estruturadas, temos instituições de ensino muito bem qualificadas, nós temos tudo aqui na região. Então, por que não fazer desta região referência nacional e internacional? Então, essa pergunta, por que não, é aquela que me desafia muito. E eu tenho certeza, mais que absoluta, que nós podemos fazer deste nosso lugar, desse nosso canto, desse nosso pedaço de chão, uma grande referência, cada vez maior a nível de Brasil e, por que não, a nível de mundo. E falando em mundo já, professor, já levando para um próximo assunto, eu tenho certeza que esse porquê não foi o que inspirou tantos projetos que a gente sabe que o senhor está envolvido, né? Aqui no nosso podcast a gente sempre fala de empreendedorismo, inovação, novos negócios e tudo que pode fazer o mundo e a sociedade melhor, que eu sei que está muito conectado com o seu propósito pessoal também, né? E aí, falando de levar a região para o mundo, logo no seu currículo eu falei sobre a Rede Assinet, que o senhor preside e participa ativamente, que é um projeto incrível que leva instituições de ensino superior em contato com o mundo. Mas conta pra gente, professor, como nasceu tudo isso, como funciona a Rede Assinet, como foi esse porquê não da Rede Assinet? A Rede Assinet foi uma questão que eu falo o seguinte, ela nasceu de uma grande frustração, né? Eu sempre achei que nós tínhamos que abrir o mundo, trazer o mundo para cá e levar também nossos alunos para o mundo. E eu peguei uma receita que várias instituições faziam. Coloquei debaixo do braço, saí para o mundo e fui oferecer o UNES, né? E eu não vou falar instituição, até por uma questão de ética, mas eu estava em Portugal e numa dessas visitas, a autoridade lá queria me receber, o reitor, e eu fiquei umas 2, 3 horas esperando e o pró-reitor veio me atender. Quando eu comecei a conversar com ele, ele disse o seguinte, olha, não lhe conheço, não tenho interesse em fazer convênio com essa instituição, porque a gente só faz com as federais do Brasil. Então não vão perder tempo, né? Nem o seu, nem o meu, que é um tempo precioso. E nessa hora me desanimei muito, no sentido assim, falei, quer saber de uma coisa? Eu não vou mais mexer com isso, e não vou, Bom, voltei, não deu certo. Até que eu fui numa palestra uma vez, até que promovido pelo SEMESP, e nessa palestra tinha um professor, eu lembro certinho da Unicamp, e ele fez uma afirmação no meio de uma colocação dele, assim, que as instituições de ensino superior não tinham competência e nem vocação para a internacionalização. Nossa. E aí aquilo lá me instigou muito, como já falei com vocês, do porquê não, mas por que não? Por que nós não temos vocação e competência? Foi a partir daí que eu acho que a gente teve um grande choque de realidade. A gente tinha que fazer a internacionalização, mas com gente como a gente. E eu comecei a pensar assim, será que no mundo não existem instituições comuns? Instituições do interior, que têm alunos que muitas vezes não são de rendas, né, altas, alunos que muitas vezes trabalham e que sejam bem conceituadas no mundo? E foi quando nós começamos a trabalhar com isso. E identificamos os parceiros. E aí eu fiz uma proposta a esses parceiros. Vamos criar uma rede onde a gente possa levar os nossos alunos para o mundo e receber vocês aqui. E com isso acabou nascendo a Assinet, né? A Assinet, hoje eu estou terminando o 3º mandato na presidência dela. Nós deveremos ter eleições para a presidência e agora é hora de passar a presidência da Assinet, até porque nós precisamos continuar desbravando o mundo, precisamos ter novas concepções, novos olhares. Então a Assinet eu falo que é um dos projetos muito vitoriosos, porque tiveram centenas e tem centenas de alunos, né, em mobilidade, foi suspenso agora com a questão da pandemia, mas retomando, nós já temos vários contatos, inclusive bolsas até aprovado pela Comunidade Europeia. A Dinamarca é um dos países para receber alunos e professores aqui. Então, a Assinet, ela é esse projeto que acabou dando muito certo e nós já estamos aí indo para o 7º ano de funcionamento.
Eu já vou me candidatar para Dinamarca, hein? Você sabe que a vaga 1 é minha, né, Felipe? Professor, o senhor tocou num ponto muito interessante que eu queria chegar, que é desbravar o mundo, né? O senhor teve a oportunidade de conhecer vários ecossistemas no mundo inteiro, Estados Unidos, China, Israel, Finlândia. E eu queria perguntar para o senhor o que o senhor viu de mais inspirador e o que esses caras têm em comum? Eu acredito o seguinte, nós temos que parar com a concepção de achar que lá fora as coisas são muito boas e que aqui dentro as coisas não funcionam, né? Aquela síndrome, muitas vezes, que eu falo do patinho feio. Nós temos que parar com isso. As pessoas lá fora têm medos como a gente, as pessoas lá fora têm expectativas como a gente, as pessoas lá fora têm sonhos como a gente. O que eu vi em todos esses ecossistemas? São pessoas, grupos, organizações, governos, como também instituições de ensino superior, que começam a olhar e pensar para o mesmo objetivo. Começam a assumir que podem fazer a diferença, que buscam juntos solucionar as suas dores. Hoje não se faz uma inovação ou um ecossistema que a gente está discutindo de inovação, uma única instituição ou uma única pessoa. É trabalho conjunto. São pessoas e organizações que pensam junto e saem do seguinte pressuposto: nós temos esta dor e nós não temos soluções para ela, então vamos procurar as soluções, né? No Vale do Silício, uma coisa que me chamou muita atenção, que eu escutei de várias empresas, deixando muito claro assim: nós não temos nada de diferente das outras. Nós simplesmente resolvemos fazer e assumir as nossas dores e buscar soluções para essas dores. Ou seja, e essas soluções acabam sendo soluções diferentes, soluções inovadoras, porque a gente assume as dores. O que é muitas vezes difícil é quando a gente fica numa questão teórica. A gente fala, o outro fala, mas a gente é incapaz de se unir em busca de soluções. Então, acho que o que cada ecossistema deixa muito claro é: temos dores, vamos juntos construir juntos. Poder público, a questão da academia, da universidade e as empresas privadas, né? A hora que nós conseguimos isso e conseguir todo mundo ter essa visão, eu não tenho dúvidas que nós teremos ecossistemas extremamente inovadores a nível do Brasil. E cada um com as suas características regionais. Não tenha dúvida. Porque nós moramos, residimos no espaço que é diferente do outro. Temos as nossas culturas regionais, temos as nossas dores, porque é quem vive aqui. O que quer dizer que, então, eu vou resolver problemas só para as minhas dores regionais? Não. Por quê? Porque a partir do momento que amadurecemos aqui, a gente vai buscando outros amadurecimentos em outros locais também e vai criando novas expectativas, novas demandas. Então, não tenha dúvida, eu sou um cara que acredito profundamente que o mundo realmente está em disrupção, que nós temos dores hoje que nós não tínhamos antes e que nós temos capacidade para resolver isso. O senhor falou algo muito importante que eu queria ressaltar. A gente tem uma grande dor hoje velada, que é o poder de execução das ações mesmo, né? Não só empresarial, mas como profissional e pessoal das pessoas hoje em dia. O mundo das ideias, ele é maravilhoso, mas o poder de execução vale muito mais do que isso, né? Concordo plenamente com você. O mundo das ideias aceita tudo, né? Agora, para que a gente coloque esta ideia, tire do mundo da ideia e coloque no papel, a gente tem que ter uma coisa que a gente acha muitas vezes que tem, mas a hora que você vai ver, a gente não tem, que é a vontade. Brilho, né? É aquela vontade de você virar e falar assim: é difícil, tá complicado, tá, eu não consigo, essa história de eu não consigo é uma coisa que eu não consigo compreender ou não consigo, né? Bem, sabe por quê? Porque a partir do momento que você se predispõe, que você crê, que você caminha, você evolui. Então, o que mais é difícil tirar do mundo das ideias para uma questão concreta é a tua vontade real de que aquilo aconteça. Ah, mas professor, eu quero, o outro não quer. Muito bem, então a tua vontade tem que ser
naquela vertente, como é que eu vou articular para que aquela pessoa consiga ver o que eu estou fazendo e traga também isso. Começar a trabalhar conceitos, mas conceitos que o outro também compreenda. Porque se você começar a trabalhar conceitos que só você entende, né, é muito complicado. Pessoal, entramos no tema do nosso episódio de hoje em grande estilo, né? Ecossistema de inovação e o seu papel no desenvolvimento regional. E aí, professor, trazendo agora para o ecossistema brasileiro, a gente soube que o senhor se afastou do Unis durante 4 meses e ficou imerso no ecossistema de Florianópolis, né? Um ecossistema talvez o mais maduro que a gente tem hoje no Brasil. Como é que foi isso? Conta pra gente essa experiência, por que o senhor resolveu se afastar e ficar lá dentro do ecossistema de Florianópolis? Porque sempre era uma coisa assim, você vai e faz uma visita, né? Eu vou fazer uma visita. E eu comecei a me incomodar com algumas coisas assim. Esse negócio de dor. O que é dor, gente? O que é dor? Mas eu tô com essa dor. Que conceito que é isso de dor? E numa dessas minhas idas para Florianópolis, teve um festival, né, de inovação, etc. E eu assustei profundamente. A hora que eu vi nesse local, desde palestras, bancos, investidores, fundos, conversando com pessoas que na nossa concepção, digamos assim, bem conservadora, né, aqueles, digamos, entre aspas, né, gente, moleque de calça xadrez e camisa listrada. Olha, o que está acontecendo nisso? E foi quando eu resolvi que se eu quisesse entender um pouco o que vinha a ser isso, eu tinha que sair da minha zona de conforto. Eu tinha que sentir ou entender uma linguagem. O que estava acontecendo por lá. E foi quando eu resolvi ir para Florianópolis. E eu fui viver na ACAT, né, lá dentro, entendendo o que era uma comunidade inovadora, entendendo o que significa até um happy hour. Depois, como é diferente, algumas coisas aqui como a gente tem, né, o que até que significa isso? Por que uma grande empresa, como vamos colocar aí a Bosch, uma grande empresa, está lá dentro com uma questão de inovação? De repente, eventos onde os empresários vão falando, estou precisando de algo assim. E outro evento onde os inovadores chegam e falam, eu tenho algo assim. E esse casamento acontecer. Isso eu quis compreender mais por dentro. Eu quis entender essa linguagem. E às vezes eu ainda gosto muito quando eu falo isso, né? Eu faço uma brincadeira disso, que eu me senti um verdadeiro analfabeto. Por quê? E eu não tinha vergonha nenhuma de levantar a mão e falar, eu não estou entendendo nada que você está falando. Esses termos eu não sei nem o que é isso, eu não imagino absolutamente o que é essa ideia, que sentido que essa ideia traz consigo, né? Então, dentro de Florianópolis, eu pude compreender também isso. Não existe certo, não existe errado. O que existe é a busca constante para a solução de problemas comuns, desde grandes empresas até startups. Professor, você falou uma coisa aqui que é muito legal. Esse choque de geração que o senhor passou nessa experiência, né? E aí a gente está vendo o mundo mudar cada vez mais rápido, né? E aí é interessante falar para quem está nos ouvindo no YouTube aí, no Spotify, etc., que a gente não está falando só da pandemia, a gente está falando de uma transformação digital que vem acontecendo e que agora ela foi exposta ainda mais, né? E aí com esse choque de realidade, né, com novas tecnologias, novas ferramentas, novas dores e novas soluções, né, como é que o senhor se mantém ativo e começa a entender um pouco mais desse processo e se mantém atualizado? Eu acho que tem um pouco que a gente carrega um pouco da filosofia, né? E uma das coisas que eu tento buscar todos os dias é ter aquele olhar meio de criança, sabe? Aquele que você olha e fala, o espantar-se com algo. Quando se vê algumas questões nesse sentido, o espantar-se, o se permitir espantar com algo, falar, é muito legal, é muito bom, porque vai desde uma boa comida, que você faça, você experimenta e fala, um bom vinho,
uma boa prosa, fala, pô, ó, que a pessoa não sabia que pensava assim. Opa, vinho. Lá o nosso mestre em vinhos aqui, né? É muito legal. Esse manter-se ativo é você conseguir ainda maravilhar-se com o mundo. E não é teórico também. Não é através somente de leituras e relatórios. Isso faz parte. A gente tem que alimentar também a cabeça da gente com o que o mundo está discutindo, pessoas estão discutindo. Mas se você não tiver uma atitude proativa, uma atitude de querer realmente compreender, não com preconceitos, pré-conceitos, né? Eu acho isso, então eu estou vendo o que o outro está fazendo, muito mais sobre o meu conceito do que sobre a ótica do outro. Eu acho que a grande diferença é isso, é a gente se pôr aberto a essas questões. E não é só uma questão de idade não, porque de repente a gente vê, né, que tem pessoas que são bem mais idosas e estão muito à frente, tá? Uma discussão de muitos jovens que de repente continuam trancados na sua visão de mundo. Então eu acho que isso vai muito da pessoa realmente se colocar aberto a essas mudanças. Vamos lembrar bem, hoje nós estamos discutindo aqui, daqui a 50 anos, eu já vou ser ossinho branco, né? Já vou ter passado 10 para melhor, vocês ainda deverão estar por aqui. Se vocês tiverem a cabeça que vocês têm hoje e não se abrir para um mundo diferente, vocês vão se tornar um peso morto na história. Então, é renovar-se sempre. Ideia, pensamento, cabeça, mas maravilhar com as coisas que têm acontecido em volta. E aí agora eu vou puxar a sardinha para o nosso lado então, professor. Há 1 ano e 2 meses atrás, 1 ano e 2, 3 meses atrás, os meninos estão aí para me corrigir, o senhor nos provocou, né? Coincidentemente, propositalmente, todos nós que estamos aqui nessa mesa abraçamos uma dessas ideias malucas do professor Stefano, que foi a criação do ecossistema brasileiro aqui na nossa região do sul de Minas, né, professor? Costumo sempre brincar, quando a gente chegou tudo era mato. Realmente a gente abraçou e fomos provocados pelo senhor, esse brio nós tivemos. E hoje o CESULEB está aí com 1 ano e pouco de operação, nós temos contato com mais de 15 empresas que são as maiores aqui da nossa região do sul de Minas, temos uma relação sólida com o poder público, temos uma relação sólida com o mundo acadêmico hoje já, temos um time imenso que está aí por trás nos auxiliando, inclusive um beijo para toda a equipe, um abraço para todo mundo que está nos assistindo. E tudo isso partiu de uma provocação do senhor, né? E aí agora, depois de puxar a sardinha para o nosso lado, vem a dúvida, aproveita a oportunidade. Como que nasce isso, professor? Como que veio essa ideia de trazer o CESULEB para cá, para uma região assim tão do interior mesmo, né? Que muita gente tem preconceito com uma região do interior, para falar de inovação, da onde veio tudo isso e que a gente acabou abraçando. Fomos 3 doidos aí. Eu acredito assim, e eu vou também dividir um pouco os méritos disso com o Felipe, o nosso mestre de vinhos aqui, né? Nessas andanças todas que a gente teve devido à internacionalização, a gente começa a ver algumas coisas, nós mistificamos um pouco as coisas também, né? Mas lá acontece isso, realmente, nós temos várias questões no mundo que estão bem mais evoluídos que a gente. Mas as coisas nascem a partir do momento em que você se permite pensar diferente, né? E a gente pensa que isso é fácil. Vou pensar diferente. Não. O pensar realmente diferente é quando você se coloca realmente, primeiro, com um processo de empatia grande para com o outro, a ideia do outro, saber claramente das tuas possibilidades e potencialidades, como também fraqueza. Porque muitas vezes a gente não olha a potencialidade que a gente tem. A gente olha, às vezes, as fraquezas que a gente tem, supervaloriza as fraquezas, mas as potencialidades que a gente tem, a gente não dá valor para ela, né? A partir do momento que se vê nisto, é que vem a questão que eu chamo de inspiração mesmo. Gente, não tem lugar no mundo, não tem, onde as pessoas são super inteligentes, super articuladas. Não, somos seres humanos, a pandemia está aí para mostrar. Mata aqui,
mata na Dinamarca, mata na Inglaterra, mata nos Estados Unidos, mata qualquer ser humano conforme ela chega e a pessoa está com novas ideias também. É assim, somos todos humanos. Agora, o que nós precisamos cada vez mais ter claro é que para um processo de evolução social, através de inovação, através de articulação, a gente precisa ter também um pouco de sabedoria. E a sabedoria não quer dizer inteligência, é essa análise um pouco mais profunda dos agentes que fazem parte e se colocar à disposição, mostrar ao outro realmente que é possível fazer diferente. Então, acho assim, toda ideia nasce de uma, vamos usar dor, que eu já falei, né? Mas ela nasce de uma perspectiva quando você traz aquela coisa muito doida e você, para mim, eu sempre coloco naquele filtro do porquê não, né? Isso, para mim, a palavrinha mágica para mim é tudo aquilo que parece muito doido, eu fazer o exercício de perguntar se é doido mesmo. Mas por que é doido? Né? Não é só porque não tem ou porque... Não, mas por quê? Então, isso para mim é o meu grande filtro. Eu acho que é onde a gente acha pessoas juntos. Não se... você, professor, você começou isso. Não. Começamos juntos. Estamos hoje, eu aprendo demais com cada um de vocês e eu aprendo muito. Tanto que hoje lá no CESULEB, quando eu vou lá, eu falo, ó, tá aqui o parpiteiro. Hoje eu tô com um parpiteiro. Não é nem palpiteiro, é parpiteiro. Né? No sentido de aprender mesmo. E eu estou muito feliz com o que eu vejo. E aí eu falo como também presidente do Grupo Unis, que é uma das verticais, muito feliz com o que está acontecendo. Só nessa busca aí de ideias dá para fazer uma graduação com 8 módulos, professor. Eu me inscreveria professor, o senhor tocou num ponto que eu gostaria de chegar aqui. Aqui no Pode Mudar, nós já ouvimos muitos termos novos nesse mundo da inovação. E quem acompanha os nossos episódios já escutou um deles, né, que é o Corporate Venture Building. É quando uma empresa estabelecida investe num novo negócio, cria uma startup para resolver uma dor, né, uma solução, como o senhor colocou. E como líder da vertical de educação no CESULEB, né, o Grupo Unis vem desenvolvendo a Bertô, né, que é uma startup, uma spin-off do grupo, para desenvolver uma dor muito específica. Né? Conta para a gente, para os nossos ouvintes, o que a Bertô faz e o que o senhor pensa para a Bertô agora? Eu sempre falo assim que as coisas acontecem e nascem de uma forma doida, né, digamos assim. Tinha uma vaga no Grupo Unis de um executivo e chegaram vários currículos para mim. E toda vez que eu olhava o currículo, eu olhava e falava assim, não, esse não dá, tá velho demais. Não, esse daqui já passou da idade, não vai estar. Não, esse daqui, todos eu reprovei pela idade, digamos assim, por achar que era um espaço que precisava de gente inovadora. Qual o meu susto depois todos aqueles que eu reprovei eram mais novos do que eu. Ou seja, quando você começa a ter um preconceito muito feroz. Eu não me vi, eu olhei todo mundo e falei, não, é velho, é muito, mas eu era mais do que todo mundo, isso é um absurdo. E aí as coisas não podiam ficar assim. Porque, de repente, a gente tem uma questão na inovação que só gente jovem inova. Porque gente nova está mais aberta a novas possibilidades, aprende mais rápido, etc. Não. E a sabedoria acumulada com aqueles que já têm uma idade maior. E a vivência daqueles que passaram por vários processos de mudança, de várias questões culturais de mudança, e de sociais também. O que vai fazer com isso? E foi aí que nós criamos a Bertô, que é uma startup que agora está pensando e discutindo mesmo a questão dos 50 a mais. Cada dia vamos viver mais, cada dia temos mais saúde, graças a Deus, cada dia nós continuamos com uma força produtiva muito grande. Então o que nós temos que fazer?
né? Então, a Bertô nasce disso. Quais os próximos caminhos, né? O que nós estamos pensando é numa grande plataforma que consiga responder às dores dos 50 a mais, né? Que ainda estão extremamente produtivos, extremamente ativos e também são inovadores. Fantástico. Eu não estou longe de chegar perto de 50 a mais, sou a Ih, caçulinha voa, hein? vez. Voa, hein? Olha lá, Não, hein? professor, não. Eu sou a caçulinha aqui dessa vez por enquanto e eu pretendo continuar por muito tempo. Mas eu sou prova disso, que eu me inspiro pelos 50 a mais que a gente tem hoje na instituição e próximos a nós, o CESULEB também, né? Nós temos muitos colaboradores das empresas que trabalham com a gente, que se enquadram nessa faixa etária e que são inspirações para mim. Então, nem sempre o mais novo é aquele mais inovador e mais inspirador, né? Não tem regra para isso. E aí, a gente está finalizando agora o nosso podcast, professor, então eu queria agradecer a sua participação com a gente, por deixar a gente vir fazer essa bagunça aqui no Pensa Bem, atrapalhando aí o programa do senhor e usufruindo para a nossa rede, para os nossos ouvintes. E aí eu queria que o senhor finalizasse falando para nós um pouco desse propósito, né, do UNES, que está transformando tanta gente, que me impactou muito. Queria que o senhor comentasse aí para os nossos ouvintes. Empoderar a gente e transformar realidades, esse é o grande propósito do UNES. Porque eu, particularmente, não acredito mais no mundo pós-pandemia, eu não acredito mais que as coisas serão como são, eu não acredito mais que, se não empoderarmos as pessoas, nós não vamos conseguir transformar a realidade conforme o mundo hoje exige. Então, nosso grande propósito, empoderar a gente e transformar a realidade. Vamos ter que construir, vamos ter que aprender juntos como fazer isso. A única coisa que o UNES tem, e eu posso falar aí de carteirinha, é não temos medo e temos vontade. A partir do momento que caminhamos por aí, vamos chegar nesse objetivo. E empoderar não é só uma palavra bonitinha, né, professor? Tem todo um trabalho árduo por trás, a gente está acompanhando isso, é dar toda uma autonomia, toda uma liberdade, uma grande responsabilidade para aqueles que estão ao seu lado, né? É sair todos nós de uma zona de conforto, desde o alto escalão ao baixo clero, digamos assim, né? É todos nós, somos um. O UNES tem que saber cada dia mais. Não é o trabalho de uma pessoa, é um trabalho coletivo. E todos nós vamos ter que sair de uma zona de conforto. Eu vou ter que sair de uma zona de conforto, os principais executivos, professores, alunos, todos nós. E isso é muito bom. É isso que nos mantém vivo, é isso que nos mantém competitivos e é isso que vai fazer com que a gente empodere cada vez mais as pessoas que convivem com a gente. Muito bom, professor. Queria te agradecer em nome de todos nós. É um episódio que a gente estava esperando muito que acontecesse, trazer o senhor aqui para bater esse papo com a gente, né? Eu queria agradecer mesmo. Queria dizer para os nossos ouvintes também que a gente quer ouvir vocês, o que vocês querem trazer aqui, né? Quais convidados, quais temas, para que a gente possa discutir ainda mais a inovação aqui na nossa região, né? E o papo de hoje tem tudo a ver com isso, sobre inovação, como que o ecossistema impacta no desenvolvimento regional, né? E isso também tem a ver com empoderar a gente, né? Transforma realidades. Então, muito obrigado para quem está nos assistindo, para quem está nos ouvindo. Até o próximo. E para a gente encerrar, gostaria de pedir para o professor Steph deixar uma mensagem final para todos os nossos ouvintes e convidar vocês para seguir todas as nossas redes sociais. Professor. Antes da mensagem final, o nosso mestre depois vai ter que me pagar um vinho, mas um vinho bom de mestre, que está aprendendo aqui, para que eu aprenda um pouco mais sobre vinho. Vamos fazer um episódio do Pensa Bem, né? Só sobre vinho. Me convida, Enes, me convida. Gente, eu acredito muito, muito que todo o processo de evolução depende da vontade da gente, da vontade daqueles que estão junto com a gente. Nós estamos vendo aí, né, o mundo, como já dizia Darwin, não são os mais fortes que vão sobreviver, mas aqueles que melhorem se adaptar, aqueles que se adaptarem mais rápido ao ambiente que o cerca. E nós estamos aqui hoje desta forma, passando por grandes processos de transformação e podemos sim fazer a diferença. Um processo de desenvolvimento regional, ele se dá a partir do momento que essa região, através das suas pessoas, empresas, acreditem que podem e vão fazer a diferença. E eu sempre digo, tanto em formatura, onde eu estou, eu sempre encerro com uma coisa que eu acredito muito. Enquanto estamos vivos,
nós não podemos jamais perder a ousadia de sonhar. Enquanto nós tivermos essa ousadia, nós vamos fazer diferença no mundo. É isso. Espero que todos tenham gostado do episódio de hoje. Vejo vocês na próxima. Bom, pessoal, com o papo de hoje fica claro que a grande missão de um ecossistema de inovação é gerar e escalar negócios inovadores, que têm um alto potencial de crescimento e de impacto. E a tradução da palavra inovação é fazer diferente, não repetir. Isso é uma característica não só para os grandes centros, mas para todas as regiões. Ficou claro que o mundo inteiro é recheado de boas ideias. É isso aí, Manu. E se fazer inovação é fazer diferente, a gente viu hoje exemplos de que processos de inovação chegam a desenvolvimento econômico e levam a um ecossistema mais equilibrado, novas oportunidades, né? E que isso impacta diretamente no âmbito regional. E o professor Stefano sempre nos inspirando muito, nos encorajando a ser uma pessoa e um profissional melhor. Viver o Empoderar Gente para transformar realidades é, sem dúvida, a melhor maneira para poder fazer a diferença na vida de muita gente.